meus amores! Estamos de volta a mais uma aula de Ciências da Natureza, continuando o nosso assunto sobre o cuidado com o nosso corpo. Na aula passada eu disse a vocês que ia falar mais sobre alimentação saudável, não é isso? Então hoje nós vamos aprender muita coisa legal sobre ela. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Bárbara Gabriele. Primeiramente, seja muito bem-vindo a esses passos de aprendizagem. Fica à vontade, ok? Fica ligadinho que a gente tem muita coisa boa para aprender. Vamos fazer uma revisão da aula anterior? De olho na telinha. A aula anterior, a gente viu a importância de uma higienização do nosso corpo com banho, sempre utilizar água e sabão. Aprendemos que algumas sujeirinhas do nosso dente não conseguimos enxergar, mas se formos no dentista com frequência, no mínimo a cada 6 meses, ele vai fazer uma limpeza adequada para tirar todas as sujeirinhas que podem causar placas e bactérias em nossa boca. Aprendemos sobre o coronavírus, como ele prolifera, como ele contamina as pessoas e o que podemos fazer para nos prevenir dele. E aprendemos também que a alimentação saudável e manter o cartão de vacinas atualizado em dia com todas as vacinas é muito importante para termos uma boa imunidade em nosso corpo e combater o coronavírus caso ele se aproxime, ok? Então, hoje nós vamos continuar com o assunto sobre alimentação saudável, mas não só alimentação saudável. Uma alimentação precisa, além de ser saudável, precisa ser segura, precisa ter segurança alimentar. E a gente vai entender como isso funciona no dia a dia, ok? Então vem comigo. A alimentação saudável é um dos fatores onde nós podemos cuidar do nosso corpo. Não adianta apenas se higienizar, tomar banho, cortar as unhas, fazer tudo direitinho. Se você não se alimenta bem, o seu corpo vai ficar fraco e doente. E quando uma doença vier, ou corona, ou uma gripe, ou qualquer outra doença, seu corpo vai estar fragilizado, fraquinho, não vai resistir a essa doença. Você pode ter sérias complicações e ter que tomar muitos remédios. Então, se você não gosta de tomar remédios, a melhor forma é você se alimentar bem. Se você for uma criança que tem uma alimentação saudável, balanceada, que nós vamos aprender aqui, você não precisa se preocupar tanto com remédio. Você vai tomar muito poucos remédios em sua vida. Mas se é uma criança que só come besteira, aí vai ter que estar tomando remédio direto, porque vai adoecer direto, ok? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Sim, e por falar em alimentação saudável, você sabia que nós temos um dia específico no ano, onde a gente comemora o Dia Mundial da Alimentação Saudável? Isso mesmo, o Dia Mundial da Alimentação é o dia 16 de outubro. Então grava essa data, muito importante, hein? Então, pessoal, qual a importância de uma alimentação saudável? De olho na telinha. Alimentar-se de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Então, tudo isso aí, a alimentação saudável traz para o nosso organismo, tá? A gente vai ter uma saúde equilibrada, a gente vai ter uma vida melhor, qualidade de vida, a gente vai prevenir, combater as doenças com mais eficácias e também um bom desenvolvimento físico. Você vai crescer forte e saudável, isso mesmo. Então, tudo isso está dentro de hábitos diários de alimentação saudável. E nós vamos aprender aqui sobre essa alimentação, ok? Vamos lá. Primeiro, você precisa entender uma coisa, que a alimentação do nosso corpo é como se fosse o combustível para o carro. O carro anda sem combustível? Se você não colocar lá o gás, ou a gasolina, ou o álcool, ele vai andar, ele vai funcionar, ele vai ligar? Não, né, gente? E, por exemplo, o nosso celular.
Quando a bateria está fraca, ele descarrega, puf, sem a bateria cheinha ali carregada. Ele vai funcionar? Não vai funcionar. Assim mesmo o nosso corpo. Nosso corpo só funciona bem se a gente tiver combustível, se a gente estiver com a nossa bateria alimentada. E quem é esse combustível? A alimentação. Ela fornece a gente essa energia que precisamos. Então, precisamos nos alimentar para crescermos fortes e saudáveis. A alimentação é muito importante. Tem criança que não gosta de comer. Eu não quero comer, vou comer bem pouquinho, né? Gente, vocês precisam comer bem, se alimentar de todos os tipos de comida. O que a mamãe colocar para você comer, você precisa comer, tá? Porque é a alimentação que vai fazer você crescer forte e saudável. Não adianta apenas crescer, tem que ser forte e ter boa saúde física, ok? Então vamos lá. Que tipos de alimentos nós devemos comer? Tem muita criança que tem essa dúvida. O que eu devo comer diariamente? No café da manhã, no almoço, no jantar? Como deve ser a minha refeição? Então, a sua refeição durante o dia, você pode, na verdade, estar comendo de tudo. Exatamente. Doce também, professora? Bolo? Sim. Você pode comer de tudo, tá liberado geral. Agora, você tem que ter cuidado com a quantidade, com a frequência com que você come. Por exemplo, eu não posso comer bolo de chocolate de manhã, de meio-dia, à noite, todos os dias. Então, eu tenho que ter uma frequência menor com a alimentação com esses alimentos, como bolo de chocolate, doce, sorvete, pizza. Eu não posso comer essas coisas direto, todos os dias, coxinha. Tem gente que todo dia quer lanchar uma coxinha. É coxinha todo dia, é bolo de chocolate todo dia. Menino, teu organismo não vai aguentar. Tem que ter cuidado. Você pode comer de tudo, mas em quantidades certas, tá? Para que você tenha uma alimentação equilibrada. Vamos aprender agora sobre os tipos de alimentos. Olha para a tela. Os alimentos são divididos de acordo com a função que eles têm no organismo. Então, cada tipo de alimento, ele age dentro do nosso corpo de uma forma específica. Existem os alimentos construtores, reguladores e os alimentos energéticos. Repete comigo: construtores, reguladores e energéticos, isso mesmo. E como é cada um deles e qual é a função que cada um deles tem no nosso organismo? Vamos começar pelos alimentos energéticos. Eles costumam ser mais saborosos, né? O macarrão, o arroz, o bolo, os pães, que geralmente tem gente que come pães todos os dias. Esses alimentos contêm bastante carboidrato, bastante energia. Tá? Eles vão dar energia para o nosso corpo realizar atividades diárias, correr, pular, dançar, brincar, trabalhar, estudar. Sem energia, a gente não consegue, a gente fica molinho, fica fraco, fica com preguiça, pelos cantos. Então, esses alimentos trazem para a gente essa energia, esse vigor para fazer as coisas, ok? E os alimentos reguladores, quais são eles? Primeiro, eles são ricos em vitaminas, fibras, sais minerais e água. Eles agem regulando as diversas funções do nosso organismo, mantendo-o saudável. Mantém o corpo e a pele bem hidratados e o intestino funcionando bem. Você lembra? Olha aqui para mim. Você lembra que em outra aula a gente falou que cada órgão do nosso corpo tem uma função específica, o coração, o rins, o fígado. A gente trabalhou isso aqui. Cada órgão ali do nosso corpo, dentro da gente, ele age de uma forma para que o nosso corpo funcione completamente. Esses alimentos aí reguladores, eles que vão manter o nosso corpo em bom funcionamento. Então, eles vão regular ali o bom funcionamento do fígado, do intestino, do estômago e dos diversos órgãos do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, ele vai estar regulando ali, fazendo tudo funcionar direitinho. São as frutas, as verduras e os legumes, as folhas também, né? Então, ó,
Muito importante a gente comer. Tem criança que não come verdura. Quando vê uma verdura na sopa, é verdura. Só que essa verdura faz tão bem para o teu corpo, tão bem para a tua saúde, você nem imagina. Ela ajuda a manter o seu corpo bem e saudável. Se você não come fruta e verdura, deve ser por isso que você adoece tanto, né? Já parou para prestar atenção? Vamos conhecer agora os alimentos que são construtores. Então vamos lá. Quais são os alimentos construtores? O ovo, a carne em geral, né, que pode ser carne branca, de peixe, de frango, ou carne vermelha, né, que é a carne do boi, do bode, carnes em geral, e leite. O que é que esses alimentos fazem? Esses alimentos, eles são ricos em proteínas e sais minerais. São essenciais para o crescimento, sendo responsável pela formação e manutenção dos tecidos do nosso organismo, que se desgastam diariamente. Então, no nosso organismo existem muitos órgãos e tecidos do nosso músculo que, se a gente não levar proteínas, coisas boas para eles, eles vão se desgastar, vão ficar fracos, né? Então a proteína, ela é muito importante para o crescimento. Então seus músculos, seus ossos precisam de crescimento para você crescer forte, saudável e ter força. Então, a proteína, são os alimentos construtores que trazem, né? Quando a mãe diz, toma o leite para ficar forte, menino, ela tá certa. Tem que comer ovo. Ovo, gente, é a proteína mais rica em nutrientes que existe. Isso mesmo. Melhor do que o frango, o peixe, melhor do que a carne, o ovo é essencial. Você deve comer ovos todos os dias. Isso mesmo. Então, gente, esses alimentos aqui, eles estão nessa pirâmide aqui. O que significa essa pirâmide aí, esse triângulo, na verdade, é chamado de pirâmide alimentar? É o que você deve comer em quantidades. Então, os carboidratos, que são os alimentos energéticos, os pães, os bolos, você deve comer eles em maior quantidade. Você vê que ele aparece em maior quantidade. Em segundo lugar, as frutas e as verduras. E em terceiro lugar, todas as proteínas. Então, você deve consumir em maior quantidade os elementos energéticos. Mas veja só, preste atenção, não é qualquer tipo de alimento energético, tá bom? Só aqueles que têm muito carboidrato. Por exemplo, o pão, se você vai comprar, você prefere o pão integral. Por que o pão integral, aquele mais escurinho? Porque ele tá com muita fibra, ele tá mais rico em fibras, mais ricos em nutrientes do que aquele pão branquinho, que passou por um processo químico maior de fermentação e ele perde muitos nutrientes nessa fermentação. O pão integral não, o pão integral ele é mais rico, por isso que ele é integral, porque ali todos os nutrientes estão integralmente neles, ok? Então é importante você aderir a esses produtos integrais, preferi-los em detrimento de outros tipos de carboidratos e outros tipos de alimentos energéticos, ok? Então vamos lá. É importante que cada um desses tipos de alimentos estejam em nossas refeições diariamente. Então, nas nossas refeições devem existir produtos, alimentos energéticos, alimentos reguladores e alimentos construtores. Tudo deve estar nas nossas refeições. Observem que o leite e todos os derivados do leite, como queijos e manteigas, devem estar na nossa refeição também. Só que tudo em quantidades específicas. Olha para esse desenho aí, você vê que os chocolates e os doces tá bem pequenininho o espaço. Significa que você deve comer bem menos do que os outros alimentos, ok? Os mais importantes são os alimentos reguladores e os alimentos energéticos, ok? Olha aí, gente, esses pratos de alimentos, como eles estão lindos. Eles estão ricos tanto em energia, como em proteína, como em reguladores. Você tem aí o feijão, o arroz, que são alimentos energéticos. Você tem a carne, que são os elementos ricos em proteínas, são construtores. E você tem aí saladas e frutas, que são alimentos
que são reguladores. Ok, pessoal? Então, vamos continuar. Você deve ter cuidado com os alimentos antes de comer. Presta atenção, tá? Antes de comer os alimentos, lembra que eu falei para vocês que a gente vai aprender a, além da alimentação saudável, ter uma alimentação segura. Uma alimentação que traga segurança para você, onde você coma e saiba que aquilo vai fazer bem e não vai fazer mal. Então temos que ter alguns cuidados na hora de preparar os alimentos, na hora de distribuir os alimentos e na hora de guardar os alimentos, de armazenar sempre temperaturas corretas. Quando você vai no mercado e você comprar um iogurte, por exemplo, se você olha lá no rótulo, ele diz assim, ó, manter em refrigeração, ou seja, tem que ficar na geladeira. Se você tirar por muito tempo, o que é que vai acontecer? Ele pode estragar, exatamente. Alguns remédios que a gente toma, alguns outros produtos, diz assim, após aberto, colocar na geladeira, porque tem que ficar lá. Se ficar fora, vai estragar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como guarda esses alimentos, como prepara os alimentos e como eu vou distribuir esses alimentos, tá? Isso traz para a gente o que a gente chama de alimento seguro. E vamos começar pela higienização dos alimentos, tá? O que é que pode acontecer se a gente não higienizar os alimentos? Pode acontecer que substâncias tóxicas, como um detergente ou veneno, pode cair na nossa comida se a gente não tiver higiene correta. Micróbios e parasitas, que são vermes que vão se alojar dentro do nosso corpo e trazer doenças. Tudo isso pode estar na sua comida se você não higienizá-la corretamente, ok? E o que deve ser higienizado? Olha para cá. Devemos higienizar as nossas mãos, né? O alimento deve ser higienizado. O ambiente onde vamos preparar o alimento deve estar limpo também. E também a pessoa que prepara o alimento, ela também precisa estar limpa. Imagine, você está preparando o alimento todo sujo, aí a sujeira do seu corpo cai no alimento. Não pode, né, gente? Aquilo ali pode trazer muitas bactérias. Então, ó, precisamos manter a higiene pessoal antes de preparar os alimentos. E precisamos também manter a cozinha ou o lugar onde você vai preparar as refeições higienizada. Uma cozinha toda suja, com o lixo aberto, onde atrai moscas, atrai baratas, ratos, insetos, tá? Uma cozinha mal cheirosa, com alimentos estragados, né? Aquela cozinha que a gente entra assim, que cozinha fedorenta! Então, essa cozinha aí não dá para preparar alimentos nela. Você precisa manter todo o alimento, todo o ambiente limpo antes de fazer as refeições. Outras coisas que não podem estar no ambiente de preparação de alimentos. Animais domésticos, gatos e cachorros. Quem cria em casa, mantém esses animaizinhos lindos e fofos longe da cozinha, porque eles podem trazer bactérias para a sua comida, através do pelo, das patas que vivem pelo chão, na rua, sabe? Dentre outras coisas. E uma cozinha suja atrai baratas, atrai moscas e outras pragas que são indesejáveis e que fazem mal para a nossa saúde, ok? Então, vamos ler aqui. Quando os alimentos são feitos de forma errada, ao invés de trazer saúde, eles podem gerar doenças. Por isso, é tão importante ter cuidado na hora de preparar os alimentos. É importante lembrar que há micro-organismos presentes em toda parte e quando não tomamos cuidado, eles podem contaminar os alimentos e colocar em risco a vida e a saúde de todos. Por isso, que antes de comer devemos lavar as mãos, assim conseguimos eliminar esses bichinhos indesejáveis. Acho que vocês já conseguiram entender a importância da higiene dos alimentos, sim? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Deve-se lavar bem as mãos antes de comer. É indicado retirar as partes estragadas e machucadas das frutas, legumes e verduras. Então, se tem alguma partezinha ali que está estragada, está machucada, está ruim, retira aquela parte, joga no lixo e utiliza a parte que está boa.
lavar os alimentos em água corrente e potável, secar os alimentos e colocar os alimentos em solução de hipoclorito de sódio ou em vinagre ou detergente. Essa solução aqui a gente vai mostrar para você como é que faz para fazer essa higienização tão importante, tá? Que cuidados a gente deve ter com os alimentos em tempo de pandemia do coronavírus? O que é que a gente pode fazer para manter esses alimentos seguros, saudáveis? Então, antes de manusear os alimentos, lave bem as mãos com sabão e água corrente e higienize as bancadas de preparo com álcool. Então, você vai limpar a mesa, passar o álcool 70, vai lavar bem as mãos e lavar os alimentos, ok? Como, professora? Existem alguns alimentos que podem ser ingeridos crus, como frutas e verduras, e alguns alimentos que podem ser ingeridos cozidos. Vamos entender cada um deles. Com os alimentos crus, são as frutas, as verduras, os legumes, você vai fazer uma solução simples. Primeiro, você lava em água corrente. Se preferir lavar com sabão, mas tira bem o sabão. Em 1 litro de água, você vai adicionar 1 colher de sopa de água sanitária e deixar lá as verduras e as frutas de molho por 15 minutos. E ali vai tirar todas as impurezas e as sujeirinhas desses vegetais, tá bom? Já os alimentos que comemos cozidos ou assados ou fritos, como as carnes, queijos, ovos, esses alimentos você não precisa lavar. Não devemos lavar, porque quando a gente lava esses alimentos, a gente ajuda a espalhar as contaminações que eles podem trazer. E o fogo, ele já vai eliminar de vez o coronavírus, tá? Alimentos fritos e cozidos ou assados, ali no cozimento, aquele tempo que ele vai passar no fogão ali em altas temperaturas do coronavírus, já era. Então, por isso que não tem a necessidade de lavar. Apenas devemos lavar os alimentos que comemos cru, ok, gente? E na hora de comprar no mercado ou de pedir uma comidinha no restaurante, que cuidados você deve ter? De olho na telinha. Devemos ter cuidados com a higiene das embalagens, tá? Se for uma embalagem que você possa lavar, você lava com água e sabão. Caso contrário, for uma embalagem de papel, de papelão, você pode utilizar o álcool 70%, tá? No mercado, muitas pessoas tocam em produtos e eles podem ser contaminados pelos vírus, por isso que devem ser limpos em casa, tá? Eles podem ser fontes de contaminação. No mercado, muitas pessoas tocam nesses produtos. Antes de comer ou preparar qualquer alimento, lave as mãos corretamente com água e sabão, pelo menos por 30 segundos. Utilize o álcool 70 ou solução clorada antes de guardá-lo. Então, aquela solução que a gente viu com a água sanitária, pode usar ela para limpar, tá, as embalagens, os objetos, antes de guardar, ou álcool 70, tá bom? Embalagens de biscoitos, de feijão, de margarina, tudo tem que ser limpo antes de ser guardado no armário ou na geladeira. Esses cuidados de limpeza podem nos proteger do coronavírus e melhorar nossa qualidade de vida. Pratique esses hábitos e aconselhe seus familiares e amigos a fazerem o mesmo. Isso aí, pessoal, precisamos ter todo o cuidado com esses procedimentos de limpeza que devemos ter com esses objetos que trazemos do mercado ou com a comida que a gente pede num restaurante, porque ali pode trazer muitos vírus e bactérias, inclusive o coronavírus. Então, sempre higienizar tudo antes de guardar na geladeira, antes de guardar no armário, ok? Para que tudo fique bem limpinho. Então, hoje nós aprendemos o quê? Alimentação saudável, cuidado com o corpo. Aprendemos os tipos de alimentos, construtores, reguladores e energéticos, que todos devem estar dentro da nossa alimentação diariamente. E aprendemos também que o alimento, além de ser saudável, ele precisa ser seguro. Por isso, a higiene desses alimentos são tão importantes para a nossa vida. Ok, pessoal? Muito bem, chegamos a mais um fim da nossa aula. Fiquem com Deus e fiquem ligadinhos na próxima aula. Beijo da tia Bárbara.